Hebreus capítulo 2, começando no verso 1. Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que Tu fales aos nossos corações. Nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Teu Santo Espírito traga a revelação, para que a Tua palavra, Senhor, desça aos nossos corações e que, pelo poder do Teu Espírito, nossas vidas sejam transformadas e aperfeiçoadas, para sermos transformados na perfeita imagem do Teu Filho Jesus. Fala conosco, Senhor, e glorifica o Teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te agradecemos. Amém. Amém, querido. Então, no capítulo 1 de Hebreus, nós vimos uma descrição da superioridade, da supremacia, da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então foi apresentado pelo autor dos Hebreus como profeta, sacerdote e rei. E depois de fazer então essa descrição a respeito de Jesus, ele nos exorta que nós precisamos prestar atenção a tudo aquilo que Deus tem nos falado através do Filho. E então ele traz da seguinte forma, eu quero ler na versão NAA. Esse verso primeiro diz assim: por esta razão, por tudo isto que foi dito até aqui, por toda essa exposição a respeito de Jesus, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Infelizmente, nos dias de hoje, parece que a verdade não está mais sendo levada em consideração. Aquilo que Deus falou, né? E a gente tem vivido uma polêmica nestes últimos dias, porque um pastor muito conhecido, muito considerado em todo o Brasil, ele declarou que a Bíblia precisa ser atualizada, e por causa de alguns versos escritos no primeiro século, a gente não pode impor hoje à sociedade o que a Bíblia tem falado. Então a gente vê essa desconsideração com as escrituras sagradas, né? E então o pensamento atual é que nós não podemos ficar presos a essas doutrinas bíblicas, a essas verdades que foram verdades lá no passado, mas que já não são verdades para hoje. Porque hoje o que realmente importa é que você se sinta bem, né? Que você se sinta confortável com as pregações de hoje. Então, isto é o que está sendo proposto, que você não ofenda as pessoas com aquilo que está escrito, né? Então, precisamos atualizar as escrituras. Então, esse é um pensamento de hoje. Parece ser atrativo, né, e tolerante para muitos, mas está muito longe deste apelo que nós encontramos aqui na Sagrada Escritura, não só nesse texto de Hebreus, mas através de todas as Escrituras. Nós percebemos claramente que a palavra de Deus não pode ser mudada, né? E ela precisa ser ouvida com atenção. A Bíblia
na verdade, mostra que todo desvio da verdade que ela contém é realmente uma forma para um desastre. Nós vemos isso no ensino apostólico, nós vemos essas mesmas verdades anunciadas pelos profetas, e nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dando esse valor às Escrituras, aquilo que foi escrito, né? Quando foi até mencionado, acho que pelo Jefferson há pouco tempo, na última vez acho que ele pregou, quando Jesus foi para o batismo e João Batista disse: tu vens a mim, eu que preciso ir a ti, e Jesus disse: consente, porque é necessário que a gente cumpra toda a justiça, e é importante que se cumpra tudo aquilo que está escrito. Então veja o valor que o próprio Senhor Jesus deu para as Escrituras. Então, queridos, nós precisamos, como diz o texto, prestar mais atenção às coisas que estão escritas. A nossa fé em Jesus é de suma importância, porque essa fé é que determina o nosso destino eterno e determina também a nossa utilidade nas mãos de Deus enquanto vivemos neste mundo. Em João capítulo 3, no verso 18, está escrito: quem nele crê, falando a respeito de Jesus, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então veja a declaração da própria Escritura a respeito daquilo que está escrito a respeito de Jesus. E é pela fé nesta verdade que nós somos salvos. E Deus então opera em nossos corações para nos tornar santos. É através da palavra de Deus. E toda recusa em prestar atenção à palavra comunicada a nós pelo Espírito Santo de Deus, então traz consequências danosas que podem nos levar à completa ruína. Ok? Quero ler aqui as palavras de F.F. Bruce a esse respeito. Ele diz assim: a verdade e o ensino do Evangelho não devem ser acolhidos levianamente. Eles são de momento supremo, são questões de vida e morte. Logo devem ser valorizados e obedecidos a todo custo. O perigo de afastar-se deles, portanto, de perdê-los, não pode ser tratado sem a devida seriedade. Então, o primeiro ponto que eu quero estudar aqui com vocês, nesse texto de Hebreus, capítulo 2, nesses versos 1 ao 4, é sobre o perigo de nós nos afastarmos da fé. Então, tendo todas estas questões em mente, né, que o autor aos Hebreus vai nos advertir, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E no original, a palavra aqui é muito mais enfática, muito mais expressiva, né? Ela aparece na tradução inglesa, New English Bible, ela aparece desta forma. Veja só como vem mais próximo do original. Assim somos obrigados a prestar toda a atenção ao que nos tem sido dito, por medo de nos desviarmos do nosso curso. Então veja, a Bíblia é enfática e diz que nós temos a obrigação de prestar atenção, e não só prestar atenção, mas colocar em prática aquelas verdades, porque a Bíblia deve causar em nós um medo, e esse medo é de nos desviarmos daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Então, aqui nós vamos encontrar o primeiro de 5 avisos que o escritor aos Hebreus vai trazer, e para nós lidarmos com o perigo de nos afastarmos da fé em Cristo, sabendo que afastar da fé é nos afastarmos da salvação. Ok? A Bíblia é clara: pela fé, né, pela graça somos salvos mediante a fé. Uma fé que o próprio Deus coloca no nosso coração. E a Bíblia ainda diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir
a pregação sobre Cristo, né? Esta pregação que se encontra na Santa Escritura. Então nós precisamos direcionar a nossa mente e ouvir atentamente a mensagem de Deus, para que jamais nos esqueçamos do que está escrito, ou até mesmo permitir que caia no desuso os princípios da Sagrada Escritura. E isso é uma advertência que Deus falou logo a princípio para o povo de Israel, quando Deus separou o povo de Israel, tirando-os da terra do Egito. Então Deus já falou sobre a importância de guardar aquilo que Ele tem falado. Em Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 ao 9, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então é o único que pode comandar, né? Hoje as pessoas querem comandar, trazer uma nova direção, mas quem tem a direção é o Senhor. E ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na tua mão e como faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Então veja como Deus coloca isto aqui já para o povo de Israel. Olha, você tem que ficar cercado pela palavra de Deus. Você tem que falar dela a todo tempo. Quando você levanta, quando você está caminhando, quando você se assenta, quando você vai deitar. Não permita que a sua mente fique sem a palavra de Deus. Então fale sobre ela e fale com seus filhos. E para não esquecer, amarra na tua mão e põe na tua testa. Escreve no batente da tua porta. Escreve aonde você pode ver, para que você jamais se esqueça daquilo que está escrito. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos aqui para a carta aos Hebreus, nós percebemos que essa carta é um sermão com este tema: não se afaste da fé. Portanto, não se afaste da palavra de Deus. Amém, queridos? Como nós já falamos, esses irmãos hebreus, eles estavam sofrendo uma terrível perseguição. E então muitos já estavam pensando em voltar atrás, voltar para o judaísmo. E por isso esta carta foi escrita para eles, mostrando a urgente necessidade de que, mesmo debaixo de uma pressão muito forte, jamais renuncie à sua fé em Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, não renuncie à sua fé em Jesus Cristo. E então ele vai enfatizar aqui esse perigo, e ele vai usar termos náuticos aqui, né? E ele vai dizer: cuidado para não ficar à deriva. Quando você ouve a mensagem, não fique à deriva. Como eu disse, a palavra que ele usa aqui é um termo náutico, que descreve um barco que está no porto. Você percebe nos filmes, né? Eles param o barquinho ali, e a primeira coisa que eles fazem é pegar uma corda e amarrar num tronco que tem ali, porque senão as águas levam o barco embora. E é isto que o escritor aos Hebreus está usando nesse texto, né? Falando sobre a necessidade de nós estarmos amarrados em Cristo. E a corda que nos amarra a Cristo é realmente a palavra de Deus. E ele fala: então tome cuidado para que essas amarras não se rompam. Num outro contexto aqui, ele está utilizando a palavra para descrever sobre algo que escapa da nossa mente. Quando nós nos envolvemos com muitas coisas, então a palavra de Deus acaba escapando do nosso entendimento, e nós acabamos agindo sem
estarmos em harmonia com aquilo que está escrito. Ele ainda usa essa palavra que descreve como um anel que escorrega do dedo quando está meio largo, ó, e sai facilmente. Então ele fala: tome cuidado, porque você pode perder isso que você tem da parte do Senhor. E o próprio Jesus fala lá em Apocalipse: cuidado para que ninguém roube a tua coroa. E como é que alguém pode roubar a tua coroa? É roubando a tua fé, roubando a palavra do Senhor do seu coração. E a ideia aqui é que esse desvio é algo que acontece sem que a gente perceba. Então a gente vai se envolvendo com as coisas desta vida, o dia a dia, os problemas, as dificuldades, um fala aqui, outro fala ali, e sem perceber, muitas vezes a gente pode começar a agir fora dos princípios da palavra de Deus, como algo que é normal, está acontecendo no mundo inteiro, é normal. E como o Senhor já falou conosco muito tempo atrás, o que normalmente acontece não é normal. Ok? Então, as mudanças, elas vão acontecendo assim de uma forma que a gente quase não vai percebendo o que está acontecendo. E muitas vezes a gente só vai descobrir quando as coisas começam a acontecer, as consequências, né, começam a ficar claras. Então esse é um perigo que nós precisamos tomar cuidado e termos muita sobriedade e estarmos vigiando em todo o tempo, para que a palavra de Deus não caia no esquecimento do nosso dia a dia. E é justamente isso que o escritor aos Hebreus estava procurando ensinar aqui para os nossos irmãos do passado e para nós nos dias de hoje. Porque há uma corrente neste século que é muito mal. E todo século traz as suas correntes que são más, né? Que tenta arrastar o povo de Deus para fora da segurança da salvação em Cristo. E muitas vezes as pessoas não chegam ao ponto de negar a fé efetivamente, de renunciar, de dar as costas para Jesus, trair Jesus. Mas o que acontece é que por não prestar atenção, ou por causa das preocupações com os olhares das pessoas, os ruídos que vão vindo aos nossos ouvidos, por causa destas coisas, nós podemos ser facilmente arrastados até nos desviarmos para sempre. Então, como eu venho falando aqui, é algo tão sutil, vai acontecendo pouco a pouco, de uma forma assim, muito sutil, quase que desapercebida, e de repente a gente está se afastando, não percebendo que estamos nos distanciando do Senhor Jesus, estamos nos distanciando da fé e tendo uma vida comum, como todas as pessoas ao nosso derredor. Então nós precisamos entender que se nós não prestarmos atenção para a nossa condição espiritual, essa espiritualidade começa a se deteriorizar, sem que a gente perceba, algo que vai acontecendo. E então, de repente, nós somos levados, né, pela corrupção deste mundo, não esquecendo que o nosso coração, ele é mau. O nosso coração é mau. Nós somos seres caídos. Somos sim salvos pela graça, mas somos seres caídos, temos uma natureza caída. E se nós deixarmos nos levar pela nossa própria natureza ou pelas coisas que vão acontecendo ao nosso derredor, então a nossa vida espiritual vai ficando amortecida, né? E a gente não percebe que está caindo nos erros e nas mentiras deste século presente. Nós precisamos levar em consideração aquilo que Deus fala, né? Que é os ensinamentos bíblicos, para que a corrupção deste mundo não alcance o nosso coração. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, para que as coisas da velha natureza
não voltem a se fortalecer no nosso coração. Veja que a Bíblia nos ensina, nos ensinamentos de Paulo, ele fala que a cada dia nós precisamos ir nos despindo da velha natureza e nos revestindo com a nova natureza. Então veja, é algo constante, porque a nossa velha natureza sempre vai tentar se levantar, as coisas antigas sempre estarão querendo voltar. E nós precisamos, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela ajuda do Senhor, nós precisamos a cada dia nos despir desta velha natureza e nos revestirmos com a nova natureza. E isto só acontece através da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, essa carta aos Hebreus ela é muito significativa por isso, porque ela vai nos confrontar com a realidade da apostasia, com a realidade disso de nos afastarmos da fé, né? E a Bíblia realmente nos ensina, a gente precisa tocar neste ponto, a Bíblia realmente ensina a segurança eterna dos verdadeiros cristãos. O Samuel deu uma aula sobre isso há poucas semanas atrás, né? A segurança da salvação. Mas, por outro lado, queridos, embora a Bíblia enfatiza isso, né? O próprio Jesus falou sobre isso lá em João capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus falou sobre a segurança eterna, mas também existe um outro lado verdadeiro que muitos que professam a fé não são verdadeiramente cristãos, porque não se apegam à palavra de Deus, né? E a gente tem alguns exemplos nas Escrituras. Judas Iscariotes, ele foi um discípulo de Jesus, ele caminhou com Jesus por 3 anos e meio, e nunca ninguém, nem os outros 11 discípulos, perceberam que Judas não era realmente um cristão. Ele realmente não era convertido ao Senhor Jesus, ele era uma fraude e chegou no ponto de trair o Senhor Jesus. Nós temos também um exemplo de Demas, lá na carta aos Colossenses e Filemão. Paulo acrescenta Demas como um dos seus companheiros mais próximos. Mas quando chega lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 10, Paulo diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então veja, queridos, nós temos aqui o exemplo de um discípulo de Jesus e de um colaborador de Paulo, e você sabe, não era fácil caminhar com Paulo. Lembra de João Marcos? Quando João Marcos ficou ali, meio balançou, Paulo vai embora. Você não serve para caminhar comigo, não. Mas Demas deu todas as características de um verdadeiro companheiro de Paulo. Mas chega no final, Paulo diz: Demas amou o presente século e abandonou a fé. Então veja, queridos, se estas pessoas, Judas, Demas e tantos outros, caíram porque realmente não estavam enraizados em Cristo, isso chama a nossa atenção, porque o apóstolo Paulo disse: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então a gente não pode pressupor que nós estamos em pé. A gente não pode pressupor que a gente é um convertido. Um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou um cristão verdadeiro. Não. A gente vai saber que somos verdadeiramente cristãos quando nós amarmos a palavra de Deus, quando nós amarmos o Senhor Jesus acima de tudo. E Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ele não está dizendo aquele que guarda é o que me ama, mas ele está dizendo aquele que me ama, guarda. Se nós realmente amamos o Senhor, nós guardamos a sua palavra. A sua palavra está enraizada no nosso coração. Aí a gente pode lembrar de Jeremias,
Quando no meio do sofrimento, lançado naquela cisterna de esgoto, ele declara: Deus, eu nunca mais vou pregar a tua palavra. E aí de repente ele diz: quando eu falei sobre isso, algo começou a queimar dentro de mim. E eu não podia parar de falar da palavra do Senhor. Veja, a pressão pode até trazer uma certa dúvida. Mas de repente a palavra de Deus é muito mais forte. Se ela realmente está no nosso coração, nós vamos nos apegar a ela. E não vamos negar o que está escrito. Judas não tinha a palavra de Jesus enraizada no seu coração. Demas não tinha a palavra do Senhor enraizada no seu coração. E por um tempo eles agiram como cristãos. Por um tempo eles pareciam verdadeiramente crentes no Senhor. Mas quando o mundo aflorou para eles, eles abraçaram o mundo, porque a palavra não estava firmada, eles não estavam firmados na palavra, a palavra não estava enraizada em seus corações. E o Senhor mesmo ensinou que a árvore boa, ela é revelada pelos frutos que ela produz. Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 10, ele diz assim: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele diz assim: examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé, provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Então, esse constante apelo da palavra de Deus, veja como está o seu coração, veja que lugar a palavra de Deus está ocupando na sua vida, veja o valor que a palavra de Deus realmente tem para você. Você ama a palavra, você guarda a palavra de Deus realmente é Senhor sobre a sua vida. Ou a palavra de Deus é somente um elo para você conquistar algo que você quer? Então, queridos, o apelo é esse, que nós devemos perseverar na palavra. E o que nós vemos na igreja primitiva é justamente isso. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E ao perseverar na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração. E perseveravam na comunhão, no partir do pão. Eles valorizavam o corpo de Cristo, eles valorizavam a igreja, eles valorizavam a comunhão dos irmãos. E então seus corações eram cheios de temor. Amém, queridos? Fica claro isso? Então eles produziam frutos e eles não estavam à deriva. Ok? Então nós vemos a advertência aí: cuidado para não perder a fé. E agora então nós temos esta ordem para prestarmos atenção, conscientes de que, do perigo de perder a fé. O escritor aos Hebreus então dá uma ordem correspondente. Ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, o que nós temos ouvido é a mensagem da salvação através do Filho de Deus que morreu na cruz em nosso lugar. E essa palavra prestar atenção, ela traz também implicações náuticas, né? E ela traz o seguinte sentido: que nós precisamos nos manter no curso e devemos estar presos à âncora, né? O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui: existe um perigo, mas existe também um recurso. Nós corremos um perigo a todo momento de nos afastarmos da fé, mas existe um recurso que pode nos manter na fé. Então, para evitar sair do curso e nos mantermos, nós precisamos manter um leme na linha, né? A pessoa lá do barco, do navio, tem que manter o leme no curso e para onde ele quer chegar. E quando a tempestade começa a ficar mais forte, o barco pode ir à deriva, o que eles fazem? Eles lançam a âncora.
porque sabe que a âncora lançada ali, ela vai segurar o barco naquele lugar, não vai sair dali. E é justamente isso que a palavra de Deus está falando, se a água está nos arrastando, né? E veja, o barco ser arrastado pela água é algo comum, vamos dizer assim. A água vai balançando, você já deve ter visto isso, né? Você brincando lá, como o movimento da água vai levando embora, sem nenhum esforço, e você fica ali à mercê da água. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, que ser levado é coisa muito fácil, mas permanecer firme requer diligência constante. C.S. Lewis, falando sobre isso, ele diz assim: temos que nos recordar continuamente das coisas em que acreditamos. Nem essa crença, nem nenhuma outra podem permanecer vivas automaticamente em nossa mente. Tem de ser alimentada. Aliás, se examinarmos um grupo de 100 pessoas que perderam a fé no cristianismo, me pergunto quantas delas o terão abandonado depois de convencidas por uma argumentação honesta. Não é verdade que a maior parte das pessoas simplesmente se afasta, como que levadas pela correnteza? O que ele está dizendo aqui? De 100 pessoas se afastaram, quantas se afastaram porque alguém chegou e falou: olha, você crê desta forma, mas não é isso. E começa a argumentar e a pessoa fala: realmente faz sentido o que você está falando, então vou abandonar. Ele diz: não é isso que ocorre. A maioria das pessoas vão se afastando sem perceber, como que levadas pela correnteza. Então, queridos, no que diz respeito à fé, como em todas as questões do cristianismo, exige trabalho árduo. Quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente as cartas, né, nós vamos ver que a vida de fé é comparada a uma luta constante. Paulo ainda compara a vida cristã com uma corrida, onde aquele que corre precisa ser cuidadoso, precisa ser diligente. Ele ainda compara como um campo no qual o lavrador trabalha arduamente. E é por isso que nós vamos encontrar Paulo usando expressões: eu prossigo para o alvo, eu me esforço, eu sigo, eu luto, eu me esmurro. Veja que o perseverar exige uma constante atenção. Não é automático. Não basta vir à igreja, não basta ouvir uma mensagem, não basta ler a Bíblia, não basta orar. Você tem que se esforçar para permanecer naquela verdade, porque nós somos facilmente arrastados. Então, mais uma vez falando sobre a salvação, no que diz respeito à conquista da salvação, né, é algo que já está finalizado. O próprio Senhor Jesus disse: está consumado, está garantido a nossa justificação pela fé em Cristo. Tudo isso é nos dado gratuitamente em Cristo, e não há nenhum espaço para as nossas obras, não há nenhum espaço para algo que a gente possa fazer. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados sem fazermos nada para isso, né? É obra exclusiva de Cristo, é algo da fé que nos é concedida pelo próprio Cristo. Então é algo passivo, nós não agimos, nós recebemos e descansamos no poder de Deus para a nossa salvação. Mas quando se trata deste tempo presente, da nossa salvação, da nossa santificação, então isto é uma realização progressiva, né? Nós precisamos trabalhar a nossa salvação, e então isto é totalmente ativo. Ok?
Deu para entender? Receber é algo passivo, nós não fazemos nada, Cristo fez tudo. Permanecer e santificar-nos, então isso exige uma fé ativa. Quero ler aqui as palavras de Martin Lloyd Jones sobre isso. Ele diz assim: no tocante à nossa justiça e justificação, jamais podemos dizer a miúde que nada fazemos. Nós nada podemos fazer, é totalmente obra de Cristo. Todavia, uma vez salvos e presenteados com esta nova vida, então o trabalho progressivo de santificação não é um convite à passividade, pelo contrário, somos exortados à ação. J.C. Ryle, ele ainda falando sobre esse assunto, ele diz assim: eu jamais me esquivarei em declarar minha convicção de que não há ganhos sem dores. Esperar que um crente possa adquirir uma boa medida de santidade quando não se mostra diligente na leitura bíblica, na oração e no uso apropriado do domingo, seria o mesmo que esperar que um agricultor possa prosperar contentando-se em semear o seu campo sem nunca se importar com ele até o tempo da colheita. Deu para entender a colocação desses dois homens? E então nós vamos para o terceiro ponto aqui da nossa meditação, que é santificado pela verdade. O significado particular de segurança e santificação que o escritor aos Hebreus está colocando aqui é que nós nos concentremos na mensagem do Evangelho, né? Que a revelação de Deus, nós devemos nos apegar a ela com todo o nosso coração. Então, fazendo uma metáfora aqui do verso 1, a palavra de Deus é a âncora que assegura a nossa salvação, como também é o leme pelo qual nós nos conduzimos em segurança o barco da nossa alma. Este é um princípio vital, tão necessário nos dias de hoje. Veja, a palavra de Deus é a âncora, para que você não seja levado pela correnteza, mas também é o leme que vai conduzir o seu caminhar diário, ok? Então, muitas vezes as pessoas estão procurando experiências, emocional, estão procurando meios de se firmarem na fé, estão procurando métodos para ser mais íntimo com Deus ou ser mais espiritual, quando na verdade, querido, a única coisa que nos dá essa segurança é o estudo diligente da palavra de Deus, procurando um entendimento daquilo que a Bíblia nos ensina. Paulo diz que nós não devemos ser insensatos, mas procurarmos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele diz que uma das maneiras para isto é nos enchendo com o Espírito Santo, não deixando a nossa vida ser levada por qualquer outro tipo de embriaguez, que nós não venhamos a nos embriagar com ideias, com coisas, com essa vida, com este mundo, mas que a gente se encha com o Espírito Santo. E ele diz que quando a gente se enche com o Espírito Santo, então o nosso falar vai ser salmos, vai ser cânticos espirituais, nós vamos salmodiar o Senhor, nós vamos edificar uns aos outros, nós vamos abençoar uns aos outros, nós vamos compartilhar a palavra de Deus uns com os outros, nós vamos nos submeter à palavra de Deus. Ninguém que é cheio do Espírito Santo fica longe das Escrituras Sagradas. O sinal de alguém que é cheio do Espírito Santo não é falar línguas, não é dançar no Espírito ou fazer tantas outras coisas. Essas coisas podem ser verdadeiras, mas o maior sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o seu amor pela palavra de Deus, é o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, é o seu amor pela igreja, é o seu amor pela salvação de almas. Essa é a maior evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo. Ela preza pela palavra de Deus, ela quer cumprir a palavra de Deus, ela quer se conduzir a sua vida pelas Escrituras Sagradas.
Amém, queridos? Não existem fórmulas especiais para nos levar à piedade. O que nos leva a uma vida de piedade é a palavra de Deus. Ok? Por isso, a ênfase do autor aqui aos Hebreus importa que nos apeguemos com mais firmeza à verdade ouvida, isto é, a palavra de Deus. Então nós precisamos ter na nossa mente e organizar os nossos pensamentos a respeito do que a Bíblia diz a respeito do nosso dia a dia, da nossa vida, em todas as áreas. Nós precisamos sempre lembrar que a queda da humanidade é o pecado, leva ao pecado, e a corrupção permanece no coração da humanidade. Nós precisamos estar cientes que nós somos seres totalmente corruptíveis. Somos facilmente corrompidos. E a nossa segurança para não sermos corrompidos é a palavra de Deus. Nós precisamos retornar ao ensino bíblico a respeito do caráter de Deus, da fidelidade e do poder de Deus, da sabedoria e do amor de Deus. E nós precisamos estar sempre nos informando a nós mesmos que a nossa santidade tem que ser um alvo e que todo pecado ofende a Deus e ofende a santidade de Deus. E assim nós devemos olhar para a cruz e perceber a misericórdia de Deus demonstrada de forma tão maravilhosa. E então nos lembrarmos que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, para sermos um povo novo, um povo santo, um povo de propriedade particular de Cristo, um povo que se distancia do pecado. Amém, queridos? Precisamos fundamentar diariamente a nossa identidade em três coisas. Em primeiro, que Deus nos adotou como seus filhos amados. A segunda coisa é que o sangue de Cristo derramado nos resgata do pecado. Em terceiro, que o nosso destino como co-herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Cristo é sermos santos, chamados para a glória. E também que nós somos peregrinos nesta terra, num mundo que está agonizante. Nós somos peregrinos, nós não fazemos parte disso. Nós não fazemos parte desse sistema implantado sobre este mundo. Nós somos de Deus. Amém, querido? Em suma, nós precisamos prestar mais atenção à mensagem da palavra de Deus, pois ela é a âncora firme que nos mantém salvos e que é a bússola que nos guia para a vida eterna com segurança. Este é o princípio enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Lá em João capítulo 8, versos 31 e 32, Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Se nós permanecemos na palavra, verdadeiramente somos discípulos. Se permanecermos na palavra, conheceremos a verdade, e a verdade vai nos libertar do sistema deste mundo. A verdade nos liberta do pecado, a verdade nos liberta de nós mesmos. Amém, queridos? Fica claro isso? Nós ainda vemos o Senhor Jesus, pouco antes de ser preso e ser levado ao Calvário, Ele orou pela sua igreja, Ele orou pelos discípulos e orou por nós. E ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só podemos ser santos se amarmos e abraçarmos diariamente a palavra de Deus. Paulo também enfatiza sobre isso lá em Romanos capítulo 12, quando ele fala que por causa da misericórdia que Deus revelou a nós, a misericórdia que Deus teve de nós, que nós devemos nos oferecer a Deus em forma de gratidão. Nós devemos nos oferecer a Ele para sermos um sacrifício santo, vivo, santo e agradável. E Paulo diz: como é que isto realmente acontece? Como é que nós podemos ser esse sacrifício santo e agradável a Deus? Ele diz: quando a sua mente é renovada
pela Sagrada Escritura e a sua vida então é transformada e você então experimenta a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Donald Gray Bauhaus, ele resume esta mensagem da seguinte forma: é a palavra de Deus que pode definir o cristão e dar-lhe forças para prevalecer sobre as velhas forças e viver a nova vida. Não pode ser feito de outro modo. Você não poderá encontrar um único cristão na terra que se desenvolveu na força da sabedoria e testemunho do Senhor, que não tenha alcançado por qualquer outro modo, a não ser pelo estudo e meditação da palavra de Deus. Se nós queremos permanecer em Cristo e progredir na fé, nós devemos nos tornar um povo do livro, um povo da Bíblia, prestando atenção especial à sua mensagem todos os dias da nossa vida. Amém, querido?